Outro. Você se pergunta, por que eu estou vendo este vídeo? E eu vou te dar 3 possibilidades de ganhar dinheiro com o seu pão de cada dia. Principalmente com este pão, que é totalmente inexplorado. Você pode ter renda extra, caso você esteja empregado, uma renda única. Caso você esteja procurando uma novidade, você faz o pão em casa ou tem algum tipo de mercadoria que você já fabrique, ele vai fazer parte. E tenho certeza que ele vai acabar fazendo parte disso tudo e com uma renda muito grande. E o aumento de renda para quem já tem um negócio próprio. Por exemplo, você tinha um comércio, fechou, você já tinha alguma coisa dentro do ramo, certo? E você tem uma clientela, tem um pessoal onde você conhece muito dentro da tua comunidade, você então tem aí um bom aumento de renda neste caso. Bom, eu vou contar um pouco da história desse pão para que vocês possam entender melhor até onde eu quero chegar. Esse pão nasceu numa necessidade, na realidade. Eu tinha uma panificadora de médio para grande porte. Muita novidade, muita coisa que eu oferecia, criava. Depois de muito tempo trabalhando dentro da área nacional, internacional, com feiras e etc. E eu tinha muita coisa na cabeça, só que os recursos não eram lá tão, né, suficientes como eu conhecia lá fora. Então, mais dentro das possibilidades, muita coisa eu criava. E este pão nasceu numa coincidência, numa falha de um funcionário. Num sábado, uma encomenda de uma senhora da alta sociedade da cidade ia receber os políticos, que era pessoal da cúpula, sei da onde, mas eram da alta. E ela, por sua vez, confiava muito no meu trabalho. Toda vez que tinha uma reunião, por exemplo, com pães especiais, tipo de buffet para montar, então tudo cabia a mim criar sempre alguma coisa e oferecer. Sempre coisas muito boas, por sinal. Mas nesse dia a falha foi diferente. Meu funcionário, ou por um motivo qualquer, perderam a tarjinha da encomenda que ficava na lousa e não foi feito. Ela procura, quer dizer, por sorte, ela aparece lá com seu motorista particular, desce e tal. Seu João, eu estava na cidade, aproveitei, estou bem adiantada, mas eu vim saber se está pronto meus pãezinhos, eu vou adiantar lá na minha arrumação. Eu falei, não, tudo bem. E vou lá no encontro o pão dela. Meu Deus, e daí? Aí eu não tive outra alternativa a lançar um pouco da sabedoria ou da artimanha, ou sei lá do que. Foi coisa de momento. Eu disse, olha, quanto tempo a senhora me dá? Aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso de um tempo. Qual é o tempo que eu tenho? Ela disse, olha, você tem tanto tempo. Eu disse, olha, dentro deste período, a senhora pode mandar seu motorista procurar, que eu vou cumprir esse compromisso. E tenho certeza que vou agradar. Eu disse, olha, Sr. João, confio no senhor. Foi embora, não uma cara de poucos amigos, mas foi. Então, fiz esse pão, nasceu esse pão. A tal horário, o motorista chega e leva ainda quente, por sinal mandei um pouco a mais até. Vi que ficou muito bonito, muito bem feito e que eu, quer dizer, fiquei lá um pouco em meio tempo que eu nem experimentei. Foi uma coisa muito de momento e muito rápida. Bom, e levou e tal, dia seguinte me procura essa mulher. Quando ela me procura, que ela chega lá na panificadora, para o motorista, ela desce. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela entra e disse, olha, São João, eu vim falar com o senhor, eu já me preparei, né? Aí ela disse, olha, eu vim te parabenizar. O teu pão foi o sucesso da minha reunião. Todo mundo comentou, todo mundo falou, eu queria saber de onde, de quem fez, o que é. Aquilo, logicamente, que fiquei todo, né, orgulhoso, todo cheio com isso, agradecer muito e tal. E ali nasceu então esse pão, e nasceu dali muitas ideias, né? Onde e como eu deveria, logicamente, trabalhar esse pão. Mas eu consegui, logicamente, que eu descobri várias formas de colocar. Eu visitei, eu telefonei, visitei, fui pessoalmente, mandei amostras, panificadoras, churrascarias, buffets, lanchonetes, hospitais, hotéis, só na área de apartamentos.
ele era especial. Churrasco, quem fazia churrasco, os churrasqueiros, etc. Todos eles eu procurei. Divulguei, dei de graça muito, fiz muito, dei bastante de graça, para ver o resultado. O resultado foi que ele consertou a minha vida, ele resolveu todos os meus problemas a curto prazo. Realmente ele foi um grande sucesso na minha vida. Bom, parei, fiquei por volta mais de 40 anos, ele ficou segregado. Eu digo segregado porque ele tinha uma carta na manga. Eu tinha essa carta na manga porque fui eu que criei. Eu, certamente, que tinha uma equipe de funcionários. E eu não podia deixar que essa carta da manga escapasse, porque senão daqui a pouco viraria coisa comum. Tanto que alguns funcionários tentaram vender essa receita e tentaram fazer em outros lugares. Só que chegavam numa certa altura, ele batia ali e parava. Ele nunca chegava no final. Ele nunca dava o final, o que acontecia com o resultado final daquele pão. Eles todos entregados, perguntavam, muitos deles eu sabia que estavam tentando vender fora, fazer fora, e vinham, me especulavam por que o nosso era diferente. Eu fazia uma série de alegações, é o trigo, é o forno, é a temperatura, é a maceira, enfim, inventava, mas eu nunca dei a carta da manga. Agora, eu fiquei por mais de 40 anos, eu me reservei, porque eu achei que eu poderia voltar. Foram uma série de coisas que aconteceram e atrapalharam minha vida, complicaram tudo, mas isso não interessa, não importa, já passou. E ele ficou guardado na minha mente. Só eu era capaz de fazer isso. Comprovadamente, só eu conseguia fazer, porque eu tinha a carta na manga. E eu pensei que eu poderia voltar um dia, e ele seria meu carro-chefe em todas as circunstâncias. Mas não houve, não teve, não houve possibilidade de voltar, enfim, muita coisa errada aconteceu, certa, enfim, não teve jeito, muita coisa aconteceu e não teve condição. Mas surgiu então a internet, surgiu então a forma de alcançar um público maior e não ser apenas definido para um. Porque eu poderia ter vendido, me procuraram, muita gente de firma, de empresa, me procurou dizendo, escuta, você não me vende aquela receita. Porque até hoje, 40 anos depois, ou mais de 40 anos, eu ainda encontro gente que me pergunta, escuta, e o manteiguinha, João? Eu digo, não sei, esqueci. E em função disso, um dia de luz, eu resolvi então que aconteceu alguma coisa e eu eu percebendo que era possível. E eu então, com a internet, com a informação de divulgação, bem ampla divulgação como é, eu então resolvi, eu vou voltar. Eu vou voltar, vou falar sobre pães, sobre histórias, que eu tenho muitas histórias, e tem até uma foto no meu nas minhas lives, e eu tenho aí uma foto de 42, onde mostra lá, Padaria Poloto. Aquela foto realmente é histórica, eu nasci naquela casa lá, aquela casa. E tem muita história de lá para cá, vi pão de todo tipo, de toda a natureza, fazer pão de todas as formas, dentro da área convencional, melhorada, surgiram, e eu acompanhei praticamente toda a história da panificação, pelo menos do interior do estado, ou pelo menos do Brasil, né? Quase que no Brasil, porque depois de lá eu vim para a capital. Então eu trabalhei numa empresa alemã durante quase 5 anos, eu fazia Brasil exterior, dentro da área da panificação e na implantação de equipamentos de primeiro mundo no Brasil. Não foi fácil, conseguimos implantar por um grande período, né? Por um bom período eu diria, mas não se fixou. Porque o pessoal aqui, nós, para vocês terem uma ideia, como eu também não tinha, eu era mais um curioso, tinha uma formação escola, química, que me ajudou muito, que eu conseguia associar muita coisa e criar, resolver, e por isso é que eu fui trabalhar nessa empresa, era uma empresa alemã, e com uma tecnologia avançada,
Eu fui convidado por causa da minha formação e da minha história de padaria, de panificação. Eu fui convidado a fazer o teste, fiz, fui aprovado. Aliás, não tinha segundo, só tinha eu. E com isso eu resolvi muitos problemas na empresa, implantei muitos sistemas semiautomáticos, que no Brasil era a maior mosca branca do mundo, um semiautomático no país. Inclusive grandes lojas que foram inauguradas no Brasil, 3 delas pelo menos eu dei curso, preparei o pessoal, inaugurei essas lojas, mas vejam vocês, como eu disse a princípio, não existia informação. Quando acontecia qualquer tipo de problema, por menor que ele fosse, o indivíduo se atropelava. Por quê? Porque todo padeiro, de um modo geral, no Brasil, quase que sempre foi isso. Hoje talvez tenha mudado. Hoje mudou, porque tem muito curso fora, muita gente de fora que traz os cursos. Isso é maravilhoso, graças a Deus aconteceu. Porque no meu tempo jamais. Eu tinha apenas um livro para dar uma olhada de vez em quando, mas era todos médicos antigos. Entendeu? Eu era um professor que tinha numa empresa na Flecha. E o Araújo, coitado, ele tinha limite também. Mas já com uma certa idade, hoje o filho dele está aí, faz um trabalho muito bonito. Então, era muito difícil. E os padeiros, por sua vez, mesmo eu tendo dado curso, formado esse pessoal, quando esse camarada saía de lá, o principal, o gerente, por exemplo, o chefe da produção, simplesmente a produção caía, desaparecia, porque eles pegavam o coitado do cara que estava do lado dele no dia a dia e dizia para ele que ele era o chefe. Mas ali ele tinha um sistema semiautomático, quase que de primeiro mundo, não era bem primeiro mundo, mas era quase, pelo menos o que se pretendia era evolução, evoluir, melhorar, qualificar. Mas o coitadinho tinha limite, então daqui a pouco ele dizia, olha, essa máquina eu não consigo, olha, com aquela máquina eu não consigo, eu não sei porque não dá. Enfim, isso era a coisa mais comum do mundo nesse Brasil de meu Deus. Quanta coisa por esse Brasil, viajei quase o Brasil todo. Quanta dificuldade. Norte e Nordeste, então, meu Deus, nos anos 60, por aí, 60 e qualquer coisa, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, esses tempos chegaram, mudaram, né? E nós estamos hoje aqui com a tecnologia, tanto é que eu estou falando com vocês. Eu não sei qual é o número de pessoas que eu vou alcançar, mas eu espero que seja um número bem alto, porque isso é muito interessante. E vai ajudar muita gente, pode transformar vidas, sabe, gente? É muito bom que vocês tenham, eu não quero ser mais do que ninguém, eu sou mais um. Só que o que eu pretendo com isso, que eu tenho passado, eu tenho muitas lives aí que eu gravei, nem sei quantas estão no ar, que eu procurei falar, orientar, ensinar, educar e pelo menos despertar. Às vezes você está oculto aí, está numa dificuldade danada, quem sabe? Isso aqui pode ser um começo para você, entendeu? E uma sequência de vida. E partindo disso aqui, ele é apenas talvez um motivador. Ele vai te dar resultado. Só que partindo dele e buscando as possibilidades, vai nascer, eu acredito que, com certeza, não é só ele que vai proporcionar. Você vai dentro disso aqui criar mais coisas, porque as oportunidades vão crescer. Elas vão aparecer. Porque você está buscando, você está procurando. Entende? Isto aqui é o ponto de partida para você ter talvez um futuro melhor na sua casa, tá? Para te ajudar. Agora, eu poderia ensinar, além disso, muitas variações, muitos modelos, como eram feitos, os recursos, como eu disse, era muito difícil, muito complicado. Depois eu entrei dentro do campo do mais profissional, né? De um primeiro mundo, pelo menos. E pelo primeiro mundo que eu digo, nós no Brasil tínhamos aqui a metade do que eles tinham lá e chamávamos de primeiro mundo, porque nós tínhamos que começar, né? E mesmo assim, gente, não andou. Talvez, eu acredito que depois de uns 20 anos, 15, 20 anos é que começou a andar. Então veja como era bem difícil e complicado. Tanto que as máquinas e os equipamentos montados nessas empresas que eu inaugurei, eles acabaram ficando encostados e obsoletos, porque não tinha quem conseguia fazer com que eles trabalhassem. E eu não podia estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Tanto que eu acabei me demitindo porque eu não aguentava mais. Durante quase 5 anos sem um dia de férias, eu não parava mais. Minha família deixou de existir.
Então eu resolvi por bem escolher a minha família e ir para a área da panificação de modo geral particular, onde eu contei toda essa história e de muitas histórias que aconteceram. Mas essa foi uma delas e é essa a principal que eu quero passar para vocês. Tá bom, gente? E eu vou dar um curso em breve especificamente sobre este pão. Para você, profissional da área da panificação, se você trabalha com este produto de forma bem acentuada, leve ele bem a sério, eu tenho certeza que a tua renda não vai ser mais a mesma. Tenho certeza absoluta. E no caso de você que vai produzir em casa, que pretende começar, ou que já tem uma pequena atividade, ou que faliu, fechou, mas tem a condição, tem um ambiente e você pode fazer, eu também vou dar um curso específico para vocês. Tudo sobre este pão. O famoso manteiguinha do João Poloto. Vocês me acompanhem e vai ser publicado aí, vocês vão saber datas, detalhes. E eu espero que vocês fazendo o curso, que vocês sejam bastante felizes e que eu tenha contribuído muito para mudar a vida de muita gente. Meus amigos, encerramos por aqui, eu agradeço a todos vocês e um abraço a todos.